Dr. Rui Moreira, o que é que o candidato a uma cidade que é uma zona mártir em termos de desemprego nacional no nosso país tem a dizer a isto? Tem que olhar para isto com muita preocupação, lembrar que além disso há um outro prejuízo que não está aqui contabilizado, que é a riqueza que essas pessoas produziriam se estivessem a trabalhar, que não é um elemento que aqui está contabilizado. Portanto, de facto, o prejuízo é muito maior. Aquilo que um candidato a uma Câmara Municipal deste país, principalmente numa zona como o Porto, tem sido muito fustigada por esta crise, diz é que por causa disso vivemos numa situação de emergência social. Vivemos numa situação em que essa emergência precisa ser olhada de frente e essa tem que ser naturalmente a primeira prioridade, ou seja, se todas as famílias portuguesas neste momento estão a ser afetadas por isto, se vemos níveis de pobreza verdadeiramente muito preocupantes, se vemos que há jovens que neste momento estão a regressar à casa dos pais e estão a transformar-se eles próprios, os pais muitas vezes reformados, em mártires para tentarem sustentar os filhos, a questão da coesão social, a questão de valer aos mais desfavorecidos deve ser a primeira prioridade de qualquer Presidente de Câmara. É isso que eu serei com certeza. Como é que se faz isso? Como é que se faz? Na alocação de recursos. Ou seja, uma Câmara que tem recursos, e a Câmara do Porto tem recursos, porque durante os últimos anos de facto teve uma gestão judiciosa e prudente, tem que olhar para as prioridades e dizer a primeira prioridade tem que ser valer àqueles que estão numa situação de emergência, valendo-lhes no sentido de garantir as primeiras necessidades deles, garantindo que a cidade, os investimentos que fizer é no sentido de propiciar investimento que cria emprego, é no sentido também de garantir a segurança, porque esta situação cria um imenso sentimento de insegurança. Os cidadãos, principalmente os mais velhos, sentem hoje uma situação de profunda insegurança, uma insegurança que decorre daquilo que eles percebem como o risco em que já vivem, mas mais do que isso, o desconhecido da manhã. A ideia que nos deram durante muito tempo de que isto era uma tempestade passageira, que um dia viríamos acordar de manhã e que a crise haveria de ter passado, eu nunca optei por nunca acreditei nesse cenário e agora o cenário está à vista. Nós, de facto, estamos a viver numa situação que nos próximos tempos se vai agravar, como aliás hoje o líder da UGT, por exemplo, o novo líder da UGT, disse com todo o cuidado. Ou seja, no fundo, as previsões para os próximos 4 anos não melhoram esta circunstância. Isso quer dizer que os próximos 4 anos vão ser 4 anos em que todos os recursos disponíveis vão ter que ser aplicados. O senhor sugere-me aí que esse plano era assim uma espécie de um plano Marshall de reabilitação de uma zona de crise, Sim. que é Portugal neste momento todo, mas nomeadamente na sua cidade. Um plano Rui Moreira, o que é que seria? O plano Rui Moreira, como lhe disse, em primeiro lugar, é valer. A primeira questão é os recursos disponíveis têm que chegar mais depressa aos cidadãos e para isso é preciso trabalhar em rede com aquilo que é hoje o imenso esforço de solidariedade que existe na sociedade portuguesa, em que existem imensas pessoas, uma enorme abnegação, que têm feito um enorme trabalho junto nas IPSS, nas misericórdias e tudo mais, porque esses estão muito mais próximos. O senhor faria aqui networking dessas? Com certeza, é trabalhar em rede. É a única forma de chegar mais depressa aos cidadãos, principalmente àqueles que ainda não sabem onde é o botão de alarme, Mário Freitas, porque há muita pobreza hoje, pobreza envergonhada, e pessoas que nunca imaginaram que chegariam a esta circunstância. E de repente eles não têm instinto de defesa, não sabem onde é que hão de correr. E para isso é preciso, de facto, utilizar aquilo que é a enorme generosidade da nossa sociedade. O senhor privilegia géneros ou ajuda financeira direta? É preciso privilegiar. Em primeiro lugar, é preciso garantir que as crianças chegam às escolas e chegam às escolas em condições de poderem estudar, ou seja, que estão devidamente alimentadas. E se não forem em casa, tem que ser nas escolas. Que os mais velhos são tratados em casa, se for caso disso, e que sabem para onde é que podem telefonar, quem é que os vai socorrer numa situação de emergência. É preciso que essas pessoas sintam que o Estado, porque a Câmara Municipal também é Estado, que está em primeiro lugar disponível para acorrer às suas necessidades, não apenas com os seus recursos, mas utilizando os recursos da solidariedade. E essa solidariedade, ela própria, pode criar, através do empreendedorismo social, emprego e também a dedicação dos cidadãos, porque a solidariedade que nós tivemos durante muitos anos, que era chegarmos ao Banco Alimentar e contribuir com géneros, essa hoje já muitas famílias já não o podem fazer, gostariam de o fazer, mas se calhar têm disponibilidade de tempo para, por exemplo, irem tratar daqueles que estão em casa, muitas vezes acamados, e que pura e simplesmente já não sabem o que é que hão de fazer. A situação nós vivemos uma situação de profunda emergência e que se vai complicar. Porquê? Porque
o estoque das famílias, aquilo que eram as poupanças, estão a desaparecer, estão-se a esvair exatamente porque não há nenhuma família que não esteja hoje em dia atingida por isso. Praticamente toda a gente está atingida. A classe média, aquela classe média que nós conhecemos em Portugal, neste momento, muita dela está no limiar de pobreza extrema. E essa tem que ser a principal preocupação de um Presidente de Câmara. Deu aí um elogio ao aspecto criterioso da gestão do Rui Rio. Que lhe vai deixar, se for eleito. Vai ser um continuador desse género de política? A questão não se trata de continuar. Trata-se, em primeiro lugar, de valorizar aquilo que foi feito. O que foi feito nas contas públicas é muito relevante e eu explico porquê. Não como uma bandeira. Não é uma coisa, não é para construir a nossa autoestima, ainda que também ajude. Mas uma Câmara que paga a 30 dias cria aqui duas vantagens. Em primeiro lugar, é excelente para os pequenos negócios. Porquê? É a situação atual. Que é a situação atual, paga a menos que 30 dias. Mas vamos olhar para 30 dias. Uma Câmara dessas, quando precisa de comprar bens ou serviços, pode recorrer a uma miríade de empresas. E aí a concorrência funciona. Vai continuar com essa política. Vai comprar mais barato. Uma Câmara que paga há 1 ano e meio só pode comprar às grandes empresas e essas grandes empresas têm a possibilidade de levar couro e cabelo. Esta é que é a realidade e, portanto, essa política vai ter que ser continuada. E isso implica exatamente que não se possa entrar em projetos mirabolantes, em fazer coisas que eram possíveis até 2007, que eram razoáveis no mundo que nós conhecemos, mas que não é o mundo que nós vivemos hoje e, principalmente, não vai ser o mundo do futuro. Infelizmente, nós sabemos que não vai ser. Nós, para criarmos emprego, vamos ter que propor medidas alternativas. Vamos ter que, por exemplo, puxar pelo empreendedorismo. Mas puxar pelo empreendedorismo é criar condições ao empreendedorismo. As cidades são excelentes laboratórios para o empreendedorismo. Porquê? Porque têm as universidades. A cidade do Porto, por exemplo, tem a universidade. Tem uma coisa que no fundo, é uma desvantagem, mas acaba aqui por ser uma oportunidade. Tem uma mão de obra qualificada, fantástica, com uma universidade fantástica, pessoas que estão disponíveis até, se lhes oferecerem emprego, para ficarem lá com um salário muito baixo, porque de facto o que procuram neste momento é trabalhar. Estas valências têm que naturalmente ser potenciadas. Portanto, a questão do emprego e do desenvolvimento económico como segundo pilar da minha candidatura representa exatamente a tentativa de a cidade corresponder àquilo que hoje as circunstâncias do país não oferecem. E isso implica também, naturalmente, que a cidade reclame para si um justo quinhão do que é as políticas públicas, onde o Porto tem sido particularmente prejudicado, e eu tenho vindo cá muitas vezes falar consigo, Mário Crespo, a propósito de questões em que eu vi um silêncio sepulcral por parte dos partidos, em que eu falei no aeroporto, no Porto de Leixões, em muitas coisas que têm sido retiradas ao Porto, e aí o município não pode variar de política em função do governo de Lisboa ser da sua cor política ou não ser. Essa tem sido a lógica dos partidos e tem sido isso que tem decepado, se assim quiser, muitos dos recursos úteis que nós temos. Uma cidade como o Porto, que tem um aeroporto fantástico, não pode ficar imune ao modelo de privatização, como eu chamei a atenção. E eu fui sempre coerente desde o princípio, fosse com o governo do José Sócrates, fosse com este governo. A mesma questão com o Porto de Leixões. O Porto de Leixões hoje é a principal saída das nossas exportações. Nós sabemos que para criar emprego não vai ser com o mercado doméstico. Temos que ser capazes de exportar mais. Hoje as indústrias que vão sobrevivendo e aquelas que estão a surgir, porque há algumas que estão a surgir, são aquelas que vivem dos mercados, já nem europeus, é fora da União Europeia. Esses precisam de um porto de mar. Então é preciso valer a esses recursos, ou seja, aqui é preciso ter uma política integrada e que não varie em função dos ventos que sopram do Estado Central. O Porto tem naturalmente uma série de poderosíssimos motores económicos, tem o Val do Douro, que é único, tem, está à nossa porta, e que acaba no Porto. Como é que pode atrair, por exemplo? Eu imagino algo que ainda não está devidamente dinamizado, mas um trânsito de cruzeiros. Vender o Porto como uma marca... O turismo tem corrido muito bem. O turismo tem corrido no Porto, tem vindo a crescer, tem vindo a aumentar. Tem vindo a aumentar porquê? Porque, objetivamente, o aeroporto é fantástico e é importante que os novos proprietários dos aeroportos sejam sensíveis à importância que tem aquele aeroporto, independentemente da questão... Já teve contactos com eles? Já, tive contactos com eles. Antes, por acaso, o consórcio que ganhou foi o único que apareceu para falar connosco e para nos dar conta do seu empenho em colaborar com as forças locais, com as forças vivas da cidade, com os municípios, com as associações de turismo, com todos os operadores turísticos, no sentido de continuar a fazer com que o aeroporto cresça, porque o aeroporto tem uma grande capacidade de crescer. Vamos ver agora e espero que aquilo que nos prometeram seja concretizado. Eleições.
Relativamente a Leixões, como sabe, nós envolvemos, eu envolvi-me pessoalmente, envolvi-me desde o tempo do governo de Santana Lopes, quando começou a ideia da fusão dos portos, tenho-me envolvido sempre relativamente a contrariar a fusão. Será a sua área de empreendedorismo? Tenho muito receio, neste momento, de que mais uma vez pese sobre o Porto de Leixões uma nova ameaça. Querem agora, o governo, segundo sabemos, quer pendurar a navegabilidade do Douro no Porto de Leixões. Ora, sendo a navegabilidade do Douro uma coisa utilíssima, e aliás devo dizer que o Dr. Francisco Pinto Balsemão, uma pessoa que nos é querida, a ambos por razões diferentes, foi, na altura, como Primeiro-Ministro, foi uma das suas grandes obras. Mas a navegabilidade do Douro não pode dar lucro. Bem evidente, não é possível. Tem que ser, a manutenção de uma via navegável não pode dar lucro. E, portanto, tem que viver de rendimentos que têm que ser transferidos por parte do turismo de Portugal. Não pode ser pendurado no Porto de Leixões sob pena de esmagar o Porto de Leixões. E é atualmente esse o modelo que está? Esse o modelo que está a ser projetado. E eu já protestei e, mais uma vez, deparo com um enorme silêncio. Ou seja, ninguém parece dar grande importância a esta questão e é uma questão em que o Porto tem que bater o pé e tem que dizer não é possível, porque da mesma maneira que a Ria de Aveiro não vai ser paga seguramente pelo Porto de Aveiro. Claro. Nós temos que ser absolutamente consequentes na questão do investimento. Fala-se na transferência de contentores para a trafaria. Não tem nada a ver com isso, mas é preciso pensar que objetivamente as grandes exportações de onde é que saem neste momento? Por mar, saem objetivamente do norte, porque é lá que está a indústria. Saem do norte. Do norte. E o Porto de Leixões é a nossa porta, portanto não nos podem fechar a porta, ou não podem tornar as dobradiças da porta enferrujadas por causa de uma política nacional. Ou que ressonância é que tem havido no Ministério da Economia desse género de abordagem que o Rui defende? Bem, naturalmente, o Ministério da Economia vai ouvindo, mas o que é facto é que na questão da fusão dos portos ou da holding dos portos não o fez. E, portanto, objetivamente, acho que o esforço que nós temos feito, e tem sido um esforço aturado, com muitas instituições que se envolvem connosco, acho que temos tido sucesso. Pelo menos para já evitamos o pior. Unir o Porto a Gaia, boa ou má ideia? Unir o Porto a Gaia, de escala. Unir o Porto a Gaia, olha, em questão de escala, eu vou-lhe dizer, eu não estou nada interessado em viver na maior cidade. Eu quero viver na melhor cidade. E, portanto, a questão de escala, propriamente dita, para mim, não se coloca. Coloca-se, sim, uma questão metropolitana, se assim quiser. Então, dizer é preciso uma autarquia supramunicipal que conjugue esforços, que, por um lado, reclame competências do Estado Central e, por onde as câmaras municipais que fazem parte também transfiram. Gondomar, Matosinhos. Exatamente. Mas aí eu vejo a área metropolitana do Porto como o Porto, com Matosinhos, com a Maia, com Gondomar, com Valongo e com Gaia. Uma ligação apenas para dizermos que somos os maiores ou que somos capital, seja o que for, não interessa, porque o Porto não deve ser capital de coisa nenhuma, deve ser o contrário. O Porto deve ser anticapital, não no sentido de ser contra a capital, mas no sentido de ter uma lógica que não é a lógica da capital, porque essa está em Lisboa e estará sempre. O Estado Central vive em Lisboa. O Porto o que deve ser é exatamente, deve falar a Lisboa em nome do resto do país, mas não afirmando capitalidade, porque esse foi o erro do passado, essa ideia do Porto ser a capital do Noroeste Peninsular. Eu disse muitas vezes, eu vou muitas vezes à Espanha, nunca encontrei um espanhol na Galiza que me dissesse que quer que o Porto seja a capital do Noroeste Peninsular, a não ser que se alguém esteja a pensar em conquistas, é uma ideia, quer dizer, que não cola à realidade e não é nada interessante para o Porto. O Porto o que tem que fazer é o seu caminho, tem que apostar em políticas viradas para a cidade, com pessoas que conhecem a cidade, que conhecem a sua realidade, que fazem o seu desenvolvimento, que sabem que a cidade tem potencial, tem um enorme potencial em rede, não apenas na coesão social, mas com a universidade, com o empreendedorismo que continua a ser notável, com o turismo, com todos os operadores, ser capaz de atrair investimento. Isso sim. E aí, depois, virão as pessoas. Aí as pessoas virão para o Porto, com certeza. Não virão apenas turistas, virão investidores e virão residentes, porque se houver emprego, virão residentes. A ideia de trazer residentes, porque de repente se proporciona lá uma zona da cidade onde se vão colocar 50 mil pessoas, a não ser que venham fugir de outro município qualquer, por qualquer razão que a gente não conhece, não é uma ideia lógica. É uma ideia stalinista que não funciona no mundo contemporâneo. Até porque as pessoas hoje, a mobilidade das pessoas que estão desempregadas, qual é? É zero. As pessoas estão aí aflitas para pagar a renda e muitas têm em atraso ou para pagar a dívida que estão a tentar renegociar com a banca. Portanto, objetivamente, só é possível crescer, uma cidade crescer, voltar a atrair habitantes através do seu desenvolvimento económico, através de condições de habitabilidade, através de ser uma cidade confortável para os mais velhos, onde há segurança, uma cidade interessante para os mais novos, uma cidade que se abra ao mundo e que deixe de ser o segredo mais bem guardado da Europa. Eu ouço muitas vezes dizer, ler em revistas internacionais, o Porto é o segredo mais bem guardado da Europa.
Eu acho ótimo, mas eu gostaria que deixasse ser segredo. O senhor vai ter que fazer uma verdadeira política de negócios estrangeiros, por exemplo, com os seus vizinhos da Galiza, onde há muito a fazer em termos de partilha de recursos, desenvolvimento conjunto. Temos que fazer muito trabalho com a Galiza, mas não só. Nós temos que fazer muito trabalho com os países de língua oficial portuguesa, temos que ser capazes de fazer esse trabalho com o Brasil, que encontra em Portugal um país europeu hoje muito interessante para visitar e para fazer investimentos, com Angola, com países como a Colômbia, que hoje muito interessantes, com certeza. A sua ideia é desregionalizar... Mas devo dizer, relativamente à relação com a Galiza, eu tenho na minha candidatura, o meu mandatário, que será anunciado oficialmente este fim de semana, mas que já posso dizer quem é o professor Valente Oliveira. E se há alguém que pensou e que imaginou esta ligação e que conhece bem esta ligação com a Galiza, é exatamente ele, e conto muito com ele e com as ideias dele para poder proporcionar esta maior, se quiser, um funcionamento mais harmónico com a Galiza, que muitas vezes não existe. Existe nas Cimeiras Ibéricas, fala-se muito nisso, os galegos têm uma grande apetência pelo norte do país, até porque falamos a mesma língua, mas falta alguma coisa em termos do desenvolvimento económico. Os galegos, houve uma altura que fizeram investimentos no Porto, mais na área imobiliária, através dos fundos imobiliários que tinham, mas isso, como sabe, não está a correr bem, mas há muito que nós podemos aprender, nomeadamente em questões como a aquacultura, para dar um exemplo, já que o cluster do mar parece estar na moda, mas não só. Há cluster que é o Porto de Vigo, basta ver que a maior empresa espanhola têxtil e de confecções compra cerca de 50% da sua produção em Portugal. Ainda há dias surgiu essa informação. Portanto, o Grupo Zara, se assim quiser, não é esse o nome, mas para que as pessoas compreendam. E, portanto, esta relação já existe. Nós temos é que ser capazes de ser um pouco mais proativos e de, também, em algumas matérias, as cidades ou as regiões, se assim quiserem, concorrem entre si. O Porto concorre com Lisboa como concorre com Vigo, mas há áreas em que nós devemos, como todos os concorrentes, devemos fazer alianças estratégicas. Seria muito interessante que os espanhóis, por exemplo, potenciassem mais a utilização do aeroporto Francisco Sá Carneiro, encontrassem no Porto, por exemplo, que já encontram. Nós vamos ter agora o Primavera Ótimos. Grande parte dos turistas, das pessoas que vêm assistir ao Primavera Ótimos no Porto, que é uma coisa fantástica, a cidade enche-se de espanhóis. Nós temos de ser capazes de aproveitar esta proximidade naturalmente, numa altura em que os próprios espanhóis, com as dificuldades que têm, também já não vão passar férias à República Dominicana. Vir ao Porto é melhor e, portanto, temos de ser capazes de criar esta forma de estar e de nos promovermos junto do mercado-alvo para cada uma das atividades. Uma zona que eu sinto interessante e tenho lido sobre isso, que é potenciar os polos universitários do Porto, que são escolas de excelência em muitos ramos, não é? Na medicina, nas engenharias, na biologia. E tem na criação de novas empresas. Mas atrair, por exemplo, comunidades de estudiosos e estudantes. Temos que ser capazes, acima de tudo, de fazer com que aqueles estudantes que já hoje vêm para Portugal e que vivem no Porto, porque vão para a Universidade do Porto, porque o Porto é uma cidade onde as pessoas gostam de viver, porque tem uma movida, porque tem uma cultura muito intensa, porque é barato, e que essas pessoas sejam também elas, quando saírem do Porto, sejam um pouco os nossos embaixadores. Ou seja, que eles depois não se recordem apenas do Porto, que foi um sítio onde por acaso viveram 1 ano ou 6 meses interessantes. Que eles próprios sejam motivados e cativados para poderem eles desenvolver negócios numa cidade, que é uma cidade muito interessante sob todos os pontos de vista, porque tem exatamente essa universidade, tem a investigação, porque hoje em dia os novos negócios nas cidades são os negócios que estão ligados à mente. Nós tínhamos, as cidades eram feitas de indústrias de manufatura. Hoje em dia, as indústrias que podemos trazer para as cidades são as indústrias que trabalham com a mente e não com as mãos, que têm a ver com a criação de riqueza, porque é isso que nós precisamos. E aí nós temos nós temos a mão de obra que se vê, aliás, nestas estatísticas, é que 40% da nossa juventude está desempregada, está desesperada por arranjar trabalho. Vou-lhe fazer uma pergunta que, com a resposta, obviamente, nos ajuda a ver a sua maneira de encarar o momento político em Portugal. Para já, falo do que acha da candidatura de Luís Filipe Menezes e das dificuldades legais que se têm levantado. Não, eu quero o Dr. Luís Filipe Menezes, quero todos os outros candidatos, eu já o disse-o e só tenho que o dizer uma vez, mas repito assim com todo prazer. O que eu quero é que vão até ao fim. Eu gostaria muito que todos pudessem ir até ao fim. Essa é a condição fundamental para que nós possamos debater ideias, porque eu entrei nesta luta para debater ideias, porque acho que tenho ideias, tenho pessoas comigo que têm ideias, porque acredito que é possível fazer políticas para o Porto, que é possível dedicar ao Porto uma atenção e, portanto, gostaria que todos contribuíssem até com ideias diferentes. E as minhas ideias, objetivamente, são muito diferentes dessa candidatura.
Este apoio que o CDS lhe dá, o CDS-PP, não reflete parte da instabilidade política nacional? Não. Aquilo que sucede é o seguinte. Eu, quando apresentei a minha candidatura, disse-o e repito. A minha candidatura não é uma candidatura contra a política nem contra os partidos. A coisa pior é o discurso contra a política. Aquilo que eu disse é que nos partidos, nas propostas que tinham sido feitas, eu não encontro nas propostas que foram apresentadas, quer por parte do candidato do governo, quer por parte do candidato da oposição, propostas que sejam consentâneas com a realidade hoje da cidade do Porto, mas mais do que isso, do país. E disse que estaria aberto, na minha candidatura, a todo o tipo de apoios, desde que fosse de forças democráticas. E por isso tenho a minha candidatura pessoas, desde o Bloco de Esquerda, mesmo entre os meus mandatários, próximas do Bloco de Esquerda, próximas do PS, próximas do PSD, pessoas próximas do CDS, muitos cidadãos que nunca votaram, cidadãos que estão até um pouco com um desaguisado, se assim quiser, com a política. Naturalmente, se o CDS entendeu apelar ao voto na minha candidatura, eu fico todo satisfeito. Quer dizer, qualquer candidatura. Também se o PSD amanhã quiser apoiar, ou o PS, com certeza. Agora há uma coisa... Ainda vai a tempo, portanto? Vão sempre a tempo, com certeza, e espero que haja outras forças e há associações cívicas a apoiar-me. Agora, há uma coisa que podem ter a certeza. Não vão alterar o meu programa, porque o meu programa está determinado. Eu já disse quais eram os princípios fundamentais do meu programa, quais são as minhas prioridades. E também não vão escolher das pessoas que eu vou escolher. Confia que o Luís Filipe Menezes vá até ao fim, como ele diz que vai. Não sei bem como, porque... Olha, eu relativamente a essa matéria, eu não tenho, não é um assunto que me diga a mim respeito diretamente. Confesso-lhe apenas a minha perplexidade pela forma como a notícia tem vindo a ser dada pelo candidato do governo. Porque, de facto, uma pessoa que é conselheiro de Estado, dizer que vai até ao fim, está a dizer, ou vai em número 2, pondo uma cabeça de turco qualquer, não sei se o filho, se o Dr. Aguiar Branco, seja quem for. Eu acho que os partidos, principalmente os partidos do Arco Democrático, como é o Partido Social Democrático que o apoia, devia tomar uma posição. Eu acho que os órgãos de soberania se deviam pronunciar sobre isso. Agora, espero que essa situação não se coloque, que ele possa ir até ao fim, e no fim eu serei Presidente da Câmara e espero que ele faça a oposição. Aqui fica. Muito obrigado por ter vindo. Já sei que vai regressar hoje à sua linda cidade. O trajeto é fácil e agradável. Foi um prazer ter aqui novamente. Rui Moreira, candidato à Câmara Municipal do Porto.